Oi gente, tudo Olá, bom? pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Foi uma sugestão de uma das inscritas, o nome dela é Raquel Numer. E ela pediu pra gente fazer um vídeo contando como é que foi todo o nosso rolê pra trazer as gatas aqui pra Irlanda. E aí, então a gente vai contar como foi a nossa experiência. Antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um beijo especial pra Miriam, pra mãe da Andiara, minha amiga. Ela tem acompanhado os nossos vídeos, ela fez pedido de um vídeo que a gente vai fazer, que é mostrando decoração de Natal aqui, né? E o outro beijo que eu quero mandar também é pra Eduarda Loirejan Duda, que ela tá comentando todos os vídeos também. Então, um beijão pra vocês duas, muito obrigada. A gente tá tomando um café aqui, enquanto a gente faz o vídeo, com um bolinho. E aí a gente vai contar um pouquinho de como foi todo o processo, desde levar para pôr chip, veterinário, vacina, até a empresa que trouxe elas para cá. Então, pessoal, só para dar um contexto assim para vocês, a gente começou com os planos de vir fazer intercâmbio, morar aqui na Irlanda, mais ou menos lá por 2018, por aí. A gente já começou a se preparar, já começamos a pesquisar sobre como é que eram as situações aqui na Irlanda, principalmente essa parte sobre animais também, porque a gente já pretendia levar as gatas conosco, né? E a gente já descobriu que era muito complicado para já ir com elas direto, né? Sem antes ter uma casa fixa já alugada, porque é muito complicado o pessoal aceitar animais aqui, não é tão comum quanto no Brasil. E não só com animais, é que a Irlanda tá passando por uma crise de acomodação aqui, já faz tempo já. Tá Sim. difícil para todo mundo conseguir casa. Com animais é mais difícil. Com animais ainda é muito mais complicado, principalmente quando você acaba de chegar, você não tem a documentação ainda, você não tem visto, você não tem os documentos que precisa para quando você vem morar para cá, né? A gente começou a pesquisar, a gente começou a guardar dinheiro também, porque já sabia que ia ser meio caro esse processo. Depois a gente vai explicar para vocês passo a passo mais ou menos o que a gente fez, teve que fazer com as gatas antes em preparação para poder viajar, né? Mas enfim, a gente começou lá por 2018, a nossa ideia era ter ido em abril de 2020. Só que o problema é que a gente teve que adiar, faltava 2 semanas para nossa viagem, já estava tudo preparado, passagem comprada, até as malas feitas, tudo pago, a gente já tinha até saído do apartamento que a gente alugava no Brasil. Vendemos todos os móveis. Nossas coisas e tudo, enfim. Faltava 2 semanas para a viagem e aí aconteceu o lockdown, como vocês lembram muito bem, né? Então, o que aconteceu? Acabou que a gente teve que adiar de 2020 para 2022, né? A gente acabou vindo em fevereiro do ano passado, 2022. A nossa ideia era vir como intercambistas primeiro, por causa do visto, só que a nossa ideia já era ficar mais tempo aqui, né? Além dos 8 meses do intercâmbio, porque eu já tinha toda a parte da minha cidadania italiana já encaminhada, né? Então, assim, a documentação já estava toda pronta. De qualquer forma, aí a gente veio, então, no começo do ano passado, a gente deixou as gatas com a minha família, com a minha mãe e meu pai. Então, a gente primeiro veio só nós dois e a gente conseguiu alugar um apartamento inteiro lá em Limerick para nós dois. A gente conseguiu o apartamento 30 dias depois que a gente chegou aqui na Irlanda. Foi meio complicado para achar um lugar só para nós dois, porque naquela época tinha muita gente também chegando ao mesmo tempo, e Limerick é uma cidade pequena, então já não tem muitas opções, né? Para casal é mais difícil. A gente até teve uma ideia de alugar uma casa maior com outros casais e tudo, mas não deu certo, porque quando a gente chega aqui a gente ainda não tem documentação e tudo, o pessoal é meio resistente a alugar para grupos grandes, né? Pelo menos lá em Limerick, né? Então, assim, a gente conseguiu um apartamento com um landlord aqui privado, não era uma imobiliária, né? A gente conseguiu, aqui não, na verdade lá em Limerick, né? A gente conseguiu um apartamento inteiro lá de um quarto para nós dois, e aí já dava para trazer as gatas. Só que o problema é o seguinte, qual é o primeiro passo para você preparar os seus animais, os gatos ou cachorros também, funciona a mesma coisa. Primeira coisa, você tem que levar eles no veterinário para eles colocarem microchips neles. O microchip que é instalado, ele tem que ser no padrão da ISO 11784, que é um padrão internacional. Mas isso aí, se você levar no veterinário, boa parte deles já tem essa informação de qual é o tipo de microchip correto, né? A parte de colocar o microchip é bem tranquilo, tá? Eles fazem sem problema nenhum. É bem rápido também. É rápido. E o bichinho não sofre, tá? E aí depois que colocou o microchip, o próximo passo é você aplicar a vacina antirrábica e se precisar de outras vacinas também, que o seu gato ou cachorro estiver precisando aí vencida já, aí você vai no veterinário e faz a vacinação, mas o mais importante é a vacina da raiva. A vacina da raiva, que é a vacina antirrábica, quando eles aplicam, você precisa ter o carimbo ou o selo dela que é colocado na carteira de vacinação do gato ou do cachorro. A gente vai falar dos gatos, tá? Que foi a nossa situação, tá?
o selinho que tem aqui na direita da tela, o selinho que está ali é o selo da vacina, né? Então tem que estar certinho na carteira de vacinação. E aí depois que você faz a vacinação da raiva, você precisa fazer o passo mais importante e mais complicado, que é o seguinte: 30 dias após a vacinação contra a raiva, você precisa levar o gato novamente no veterinário. Eles vão tirar amostras de sangue do gato e você vai ter que fazer um exame chamado sorologia, que é um exame que eles vão identificar se os animais realmente desenvolveram os anticorpos, né, por causa da vacina. Aí você faz esse exame, o resultado isso tem que ser mandado para um laboratório credenciado. No Brasil tem em São Paulo esse laboratório. No nosso caso, como a gente morava em Blumenau, a gente teve que mandar essas amostras que tiveram que ser mandadas para o laboratório lá em São Paulo. E aí eles dão a resposta se foram detectados realmente os anticorpos que precisavam. No nosso caso, a gente teve que refazer esse teste, eu acho que 2 vezes, né? Porque o que acontece é o seguinte: depende da forma como o veterinário, ou enfim, o assistente do veterinário tira a amostra de sangue. Se ele tira muito rápido, por exemplo, pode dar problema, pode romper, se eu não me engano, as hemácias. Na época eles explicaram pra gente o problema que pode acontecer, e realmente aconteceu com as nossas, quando elas ficavam muito agitadas, né, muito estressadas na hora de tirar a amostra, e a pessoa, às vezes, meio inexperiente lá, que fez as primeiras vezes, ela deve ter puxado muito rápido, né, a seringa, enfim, e aí não deu certo. A gente teve que levar elas 2 vezes novamente para fazer essa coleta de sangue, para fazer sorologia. Mas pela 3ª vez deu certo. E aí quando você tem, quando já dá o resultado positivo ali na sorologia, aí você já pode começar a pensar em viajar com ela. Você tem que esperar um período de, acho que é 90 dias, se eu não me engano. Sim. Só que no nosso caso, isso a gente fez tudo antes da pandemia. Já deixamos tudo pronto para poder viajar lá em abril, mas aconteceu que a gente não pôde viajar em abril por causa da pandemia. Então a gente teve que adiar. Só que um detalhe que a gente não sabia era o seguinte: essa vacina contra a raiva, ela tem que ser forçada todo ano. Você tem que fazer a vacinação todo ano. Se você não fizer a vacinação todo ano, você acaba perdendo a sorologia, você tem que fazer novamente. A gente não sabia disso. Então, o que a gente fez? Quando a gente já teve a liberação lá do apartamento, a gente pensou: vamos trazê-las, né? A gente já vai trazer elas para elas ficarem com a gente lá em Limerick. E aí a gente já tinha contratado uma empresa que faz transporte de animais, né? Que é a Pet Cargo. E aí a Pet Cargo acabou informando pra gente que, como a gente não tinha refeito a vacinação delas, que já tinha dado 1 ano, né? Passou mais de 1 ano, né? Desde que a gente fez a outra vez, a gente teria que fazer sorologia novamente. Aí a gente, na época, ficou meio, né, impactado, assim, porque, vai ter que fazer toda a sorologia de novo, a gente não tava mais no Brasil, então, mas de qualquer forma, minha mãe acabou fazendo isso pra gente. Elas tiveram que novamente ser vacinadas, fazer sorologia, só que dessa vez, pelo menos, já foi de primeira, não tiveram que várias vezes fazer sorologia de novo. Então, deu tudo certo, só que acabou atrasando, né? Mas, de qualquer forma, assim que deu a liberação, a gente pôde fazer a viagem com elas. A gente só contactou de novo a Pet Cargo, a gente já tinha até pago já, né, porque tinha deixado tudo pronto. Elas já estavam com as passagens compradas delas também. No caso, a Pet Cargo fez o transporte delas pela Lufthansa, que era aquela companhia aérea da Alemanha, né? E no nosso caso, como as gatas estavam em Blumenau, elas tiveram que primeiro ir para São Paulo, e depois de São Paulo elas foram para Frankfurt, né? Porque não tem voo direto do Brasil para Dublin, tá? Então elas tiveram que fazer uma escala lá em Frankfurt, ficaram quase 1 dia lá, eu acho. E aí depois vieram para Dublin e a gente foi buscar elas lá no aeroporto de Dublin, lá na área de cargas. Elas vieram como carga, né? Assim, é possível também trazer no voo mesmo com você, né? Na cabine, mas aí você tem que pesquisar bem. As companhias aéreas não são todas as que aceitam. Cada uma tem as suas regras, né? Tem que também pesquisar o aeroporto que você vai. Nem todos os aeroportos aceitam também. Então, assim, quem for trazer dessa forma, quiser, fica um pouco mais barato, né? Do que trazer para uma companhia como carga. Só que o problema é que o problema são essas regras aí. Você tem que pesquisar bem antes para não fazer besteira. E outro problema é o seguinte, né? A gente não aconselha porque senão você teria que vir direto com elas ou ir lá buscá-las depois, né? Que também é caro passagem aérea, né? De qualquer forma, né? Então, assim, como a gente não aconselha ninguém a trazer animais sem antes ter a casa já preparada para isso, já ter alugado um lugar.
Então, assim, às vezes você vai gastar mais contratando uma empresa especializada para fazer isso, só que é mais garantido, assim, você vai... Elas vão chegar aqui e vão ter pra onde ir, porque, assim, se você vem direto com o seu pet, você tá em alguma acomodação temporária e depois você precisa sair, pra você procurar um lugar com o pet é muito difícil que aceite, assim, de cara. Caso você pretenda vir para ficar mais tempo, você tem essas alternativas. Você pode contratar uma companhia para trazer os seus pets. No caso, a gente contratou a Pet Cargo Logística, uma empresa muito boa. Sim. Eles mandaram fotos e informações pra gente como elas estavam. A viagem delas durou 4 dias e a gente pagou R$8.000. No total, assim, da parte da Pet Cargo na época, isso foi 2021, mas a gente já tinha até pago para eles antes, né? Sim. A gente só teve que pagar para eles, acho que foi R$8.600, se eu não me engano, na época, 2022, né? Final de 2021, 2022, por aí. E a gente só teve que pagar para eles uma diferença depois do preço das passagens, porque as passagens delas tiveram que ser remarcadas e a cotação do dólar, no caso, na época, mudou, então a gente teve só que pagar a diferença da cotação do dólar. Mas, assim, a sorologia, pelo que eu lembro, a vacina de raiva e sorologia foi em torno de R$2.000 para as 2 gatas. Foi. Então, assim, dando uma arredondada, foi em torno de R$10.000, tá? Para trazer as 2 gatas E aí pra tem cá. que comprar as gaiolas para elas viajarem. Gasto seria a vacinação, a sorologia, o microchip, a parte da Pet Cargo, no caso da viagem, que são as passagens aéreas, as taxas dos aeroportos, já vem tudo já no orçamento que eles mandam, né? E tem as caixas de transporte, que também tem que ser no padrão internacional, que eles passam para você qual é, e você compra na loja que você achar melhor. No nosso caso, eu comprei online, se não me engano, na Cobase, que é uma empresa que vende artigos para pet aí no Brasil, uma das maiores que tem, eu acho. Então, assim, foi em torno, no total, de uns R$10.000, tá, para as 2 gatas. A gente indica a Pet Cargo, que é uma empresa séria, e, assim, se forem fazer sozinhos, pesquisem muito bem, porque, assim, tem toda uma documentação que você precisa fazer. Até 3 dias antes da viagem, você precisa voltar no veterinário para ele assinar um atestado padrão lá dizendo que elas estão com boas condições para viagem e tudo. Também você precisa solicitar a emissão do CZI, que é o Certificado Zoossanitário Internacional. Assim, eu não vou saber passar para vocês muitos detalhes disso, porque boa parte disso aí foi providenciado pela Pet Cargo, tá? Então, a pessoa que ficar responsável pelos seus animais, no caso se não forem vocês, né, que no nosso caso foi a minha mãe que ficou responsável, então ela teve que assinar uma procuração também para o pessoal da Pet Cargo, para poder autorizar, para eles poderem fazer todos os trâmites da viagem também. Mas, assim, essa parte burocrática, que é chata mesmo, eles resolvem muito bem, tá? Então, assim, você tá pagando um pouco a mais do que você pagaria se fizesse sozinho, só que pelo menos você tenha a garantia de que vai estar correto o procedimento, porque eles estão sempre ligados, porque isso muda muito, tá? Até na época, acho que 1 semana ou 2 antes delas viajarem, tinha mudado um determinado documento lá que precisava, e a Pet Cargo até informou pra gente na hora correta pra gente poder fazer uma alteração lá no documento que poderia dar problema. Então, assim, a gente recomenda fazer dessa forma. Se forem fazer por conta própria, pesquisem muito bem para vocês terem certeza do que vocês estão fazendo, tá? Para evitar qualquer problema, porque depois também para resolver é complicado, ainda mais estão em outro país, tem conexão, então é complicado, né, gente? É um negócio bem sério, né? Então, assim, no primeiro momento a pessoa pode achar, nossa, R$10.000 para trazer 2 gatas é muito caro. Sim, realmente não é barato, né? A gente se preparou para isso, já sabia, né, mais ou menos que custaria isso. E a gente só fez isso também porque a gente já sabia que não tinha prazo para voltar para o Brasil, né? Não era um prazo tão curto, né? Então, pra gente valia a pena, né? Mas, então aí vocês têm essa informação. Agora é o seguinte, se vocês quiserem informações também, alguns outros detalhes que talvez possam surgir aí, no Facebook tem grupos, tem um que chama Meu Pet na Irlanda, que o pessoal tem boas informações lá também, vocês podem fazer as perguntas lá, tem sempre bastante gente disposta a ajudar, sobre acomodação com pets, né? Tem grupos no Facebook também, acho que no próprio Meu Pet na Irlanda tem um que é chamado, acho que é Pets Allowed Ireland, se eu não me engano, só vocês darem uma pesquisada no Facebook. O pessoal eventualmente posta algumas vagas lá que aceitam animais, só que no geral, principalmente para quem está pensando em ir para Dublin, assim, o que acontece? A maioria
das casas que vocês vão ver no Daft, que é o principal site é que as imobiliárias usam, né? O Daft, vários deles não vai estar escrito que não aceita animais. Alguns já vai estar escrito de cara, não aceita, no pets allowed, então não adianta nem tentar insistir. Alguns não avisam se pode ou não pode, mas normalmente se você já chega e fala que você tem algum animal e tudo, eles já não aceitam logo de cara, principalmente se for cachorro, tá? Gato também eles não aceitam muito bem, mas cachorro é pior ainda. Então é o seguinte, a dica é, se forem procurar pelo Daft, ok, se não tiver escrito que pode ou não pode, vai lá, já tenta entrar em contato, se for imobiliária ou mesmo que for um landlord privado, né? Vão falando com eles. No final, quando vocês forem, se chegarem no final de, vamos fechar com o proprietário ou que seja com a imobiliária, aí vocês falam, tem a possibilidade de trazer animais? Aí eles vão falar para você, tem, mas tem que pagar um adicional, não tem de jeito nenhum. Você pode tentar negociar com eles assim, mas não cheguem logo de cara falando que vocês tem um têm. animal. A gente também não aconselha muito a esconder isso, porque principalmente quando tem imobiliária envolvida, ou até landlord também, eles fazem inspeções periódicas nos apartamentos, tá? Imobiliária, aqui em Dublin, as imobiliárias normalmente fazem 2 vezes por ano. Então, assim, a chance de você se dar mal é grande. Você pode, eventualmente, eles avisam com antecedência quando eles vêm fazer a inspeção, você pode até, eventualmente, tirar os animais, né, na data e depois voltar. Tudo bem, muita gente faz isso. Mas se vocês já conseguirem achar um lugar que aceita animais, bem melhor. Outra coisa é o seguinte, para quem já vem com emprego bom e tudo aqui, já tem eventualmente cidadania, já vem uma situação melhor do que a situação do intercambista normalmente, eles têm condomínios aqui ao redor de Dublin que aceitam animais, só que os preços são bem salgados, tá? É coisa de 2.000 euros por mês para cima, tá? Isso para esses condomínios aqui na região, não são fora da cidade de Dublin, mas são mais afastados aqui do centro, né? Então é coisa de mais de 2.000 euros por mês, tá? E aí eles têm normalmente uma taxinha que você paga por animal, sei lá, 20 euros, 30 euros, ou um depósito, né, um pouco maior, né? O calção, em vez de eles cobrarem o mesmo valor do aluguel, eles cobram um valor maior. Então, assim, tem opções, mas você tem que ter muita grana. Então, gente, para resumir, se você tem bichinho e tá pretendendo vir morar na Irlanda, imigrar, ficar um longo período e quer trazer o seu bichinho, você precisa preparar o bolso. Você precisa levar o bichinho no veterinário, dar todas as vacinas que ele precisa, colocar o chip, porque na hora que ele entra aqui, eles vão passar o aparelhinho no bichinho para ele estar chipado. Sim. Precisa fazer sorologia, que é o mais caro ali, né? Da parte da veterinária é a parte mais cara, que é tirar a amostra, mandar para zoonoses para vir o resultado. O bichinho vai ter que ficar em quarentena. E aí depois disso você vai ter o período que o seu bicho vai estar liberado para viajar. E aí você vê se você quer tentar viajar com ele na cabine, se a companhia aérea aceita. Eu lembro que na época que a gente estava pesquisando, a gente chegou a ver que tinha voos que aceitavam até 2 animais por cabine. E aí eu não sei como que é feita a parte de cobrar a passagem, se é pelo peso do bichinho, mas enfim. E aí isso vai depender de como você vai ver para trazer ele, se vai ser com uma companhia especializada, se você vai tentar trazer com você. Se você vier para cá e já tiver um lugar para você, é mais fácil. Se você vier pra cá com uma acomodação temporária, que foi o nosso caso, a gente veio com a acomodação da escola, a gente resolveu trazer depois, porque a gente já sabia de como estava a situação aqui na Irlanda para conseguir casa, né? E uma coisa é o seguinte também, já vale a pena então a gente só lembrar um negócio. Existem muitos golpes aqui com relação a você reservar um lugar para morar aqui também. Então, assim, às vezes você vai na ânsia, tipo, eu arranjei um lugar, beleza, já consegui fechar com alguém 1 mês de acomodação, já que aceita animais, eu tô no Brasil ainda e já paguei. A chance disso ser um golpe é muito grande, tá, pessoal? Então não paguem nada, não reservem nada aqui sem você ter certeza exatamente do que você está fazendo, se você conhece a pessoa, principalmente se... Tem um golpe aqui que é muito antigo de acomodação, mas de vez em quando tem gente que cai, que é o seguinte, a pessoa anuncia uma vaga que está com preço legal e tudo, um quarto legal, uma localização boa, e pede para você pagar com antecedência, porque eles vão te mandar as chaves, porque eles dizem que o proprietário não está na Irlanda nesse momento, ele está em viagem para qualquer lugar,
e que assim que você fizer o depósito, eles vão te enviar as chaves. Só que isso é golpe, tá, gente? Tá cheio de golpe desse tipo aí, principalmente Facebook, tá? Tomem muito cuidado com o Facebook. Até o próprio Daft, uns tempos atrás, tinha gente que estava fazendo alguns anúncios falsos no Daft, copiava anúncios verdadeiros e mudava umas informações lá e tentava fazer esse golpe de tentar receber com antecedência. Então, assim, o que a gente fala em relação à acomodação é o seguinte: vem para cá primeiro, vem com uma acomodação, de preferência, assim, feche com uma escola. Normalmente as escolas de inglês, elas te dão a opção de fechar, que seja 2, 3 semanas de acomodação com eles, né? Que é como se fosse um hostel mesmo, é compartilhado com outras pessoas e tudo, mas é bom já para você pegar no início, para não se estressar tanto, para não depender de hotel, porque hotel aqui é caríssimo, tá, gente? Então, assim, não vem com a ideia de, eu vou vir só com uma semana, se der problema, não conseguir arranjar um lugar, eu vou ficar em hotel um pouco tempo. É caríssimo o hotel aqui, tá? É coisa de 100 euros por dia, tá? Para um casal, por exemplo, né? Então, isso já acaba com a sua reserva bem rapidinho, né? Então, fecha uma acomodação provisória com uma escola, de preferência, né? Com uma agência de intercâmbio, que seja, né? Fechem e venham procurar aqui, em loco. Vão visitar, só aceitem pagamento quando vocês estiverem com as chaves na mão, não paguem nada antecipado. Então, assim, se você tem animais, eu não vejo como você vai fazer isso, assim, se você já chegar aqui com os animais, sabe? É muito ruim. Então, dá uma segurada, deixa no Brasil, assim que você tiver uma situação melhor aqui, uma acomodação permanente, aí você traz elas. Mas lembre-se que você tem que fazer a preparação com antecedência, porque só a parte período de quarentena. Só a parte da sorologia ali é pelo menos 90 dias, tá? Então, e aí tem todos os trâmites que tem que ser feitos aí que a gente falou no começo do vídeo. Então, não é nada assim, tipo, decidi agora, um mês antes da viagem que eu vou levar meus animais. Não vai dar tempo, tá? Não tem como fazer. Você já tem que se preparar, assim, pense em pelo menos uns 6 meses antes da sua viagem para você já resolver tudo que precisa ser resolvido com relação aos animais, tá? Então, e se eventualmente acontecer de você tiver que prorrogar a viagem por qualquer motivo, só lembre-se de vacinar novamente os gatos com a vacina antirrábica antes de completar 1 ano da vacinação que você já fez, senão você vai ter que fazer sorologia novamente, como a gente teve que fazer. E vai ter que pagar novamente, como a gente teve que pagar. A gente pagou 2 vezes a sorologia, tá, gente? Então, assim, não gosto nem de lembrar desse tipo de coisa. É a parte mais cara, a gente pagou 2 vezes. Então... Olha aqui, ó, a estrela, ó. A estrela desse vídeo tá aqui. E agora só pro final do vídeo, assim, vocês devem estar se perguntando, 2 gatas, vocês falaram 2 gatas, vocês trouxeram, mas só aparece só a Madruguinha aqui o tempo inteiro. A gente veio com 2 gatas, a gente tinha a Madruguinha e a Madonna. A Madonna era um pouquinho mais velha que a Madruguinha. Era um aninho mais velha. 1 ano mais velha só. Ela veio, tava tudo certo com ela, a gente ficou com ela o tempo inteiro lá em Limerick, a gente se mudou aqui pra Dublin e infelizmente uns 2 meses atrás, né? Foi em setembro. Ela ficou doente, ela desenvolveu um câncer muito agressivo aqui, a gente até levou no veterinário e fez a operação para remover, ela tinha um tumor, né? Removemos o tumor, fizemos o que tinha que ser feito com relação à doença dela, mas infelizmente ela ficou viva durante alguns dias depois da cirurgia, mas infelizmente o câncer dela se espalhou para outros órgãos e infelizmente ela faleceu. Então, mas de qualquer forma foi bom que a gente trouxe, porque a gente conseguiu ficar com ela aqui, né? A gente conseguiu cuidar bem dela nesse final de vida dela. Ela tinha 9 anos, não estava tão velha assim, né? O gato normalmente vive talvez um pouco mais, mas infelizmente aconteceu, né, pessoal? A doença, né? Então assim, a gente vai deixar agora no final do vídeo umas imagens aí da Madonna para vocês conhecerem ela também. Ela era uma gata muito carinhosa com a gente, né? Ela é com todo mundo, né? Ela adorava gente estranha, gente. E ela era uma gata muito fotogênica também, vocês vão ver. Todo mundo gostava dela, infelizmente, né? Sim. Mas ela teve uma vida boa também, a gente cuidou bem dela. Até no final da vida dela, apesar de ela ter esse câncer, ela não sofreu muito. Assim que ela ficou mal muito rápido, sabe? Ela estava bem. A gente notou um nódulo no peito dela quando a gente foi pegar ela no colo e já correu pro veterinário. E aí o veterinário começou com uma medicação, porque ele não sabia exatamente se era câncer ou não. A gente deu a medicação, viu que não funcionou nada, a gente marcou a cirurgia dela, fez a cirurgia na sequência já. E infelizmente já era um câncer muito agressivo, não tinha o que fazer. Então a gente removeu o tumor, mas não conseguiu salvar ela. Enfim, mas ela não sofreu. Ela não sofreu, foi tudo muito rápido, então... Infelizmente, é a vida, né, pessoal? A gente sabe, quem tem animais sabe que eles não duram pra sempre, né? Então, como a gente também não dura pra sempre, mas eles têm uma vida mais breve que a nossa, então... Enfim.
E é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida aí, podem deixar nos comentários, o que a gente souber, a gente ajudar. Mas assim, se for perguntas relacionadas a eu quero fazer tudo sozinho, o processo, talvez a gente não consiga ajudar muito vocês, mas eu posso indicar alguns grupos em que vocês possam pegar informações. Então deixa um comentário de qualquer forma. Sim. E a gente, se puder ajudar, pelo menos dando mais informações ou dizendo onde vocês conseguem arrumar informações, a gente ajuda. Esse foi o rolê dos nossos gatinhos para chegarem aqui. E deu tudo certo, graças a Deus, elas chegaram bem. E agora estão aí, né? Agora tá aqui a Madruguinha, Tá aí, a Madruguinha e a Amelie. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco diferente do normal aí que a gente faz, mas atendendo pedidos. Sim. Acompanhem os próximos vídeos, se vocês gostaram aí das informações. Se quiserem mais algumas outras informações também que não sejam relativas a isso aí, mas seja, sei lá, intercâmbio ou trabalho, se tiverem alguma curiosidade com relação a isso. Uma coisa sobre, por exemplo, tipos de visto, como faz para morar na Irlanda, porque a gente veio como estudante, mas no momento eu tenho a cidadania italiana, agora eu tive reconhecimento dela no ano passado, então eu não preciso mais de visto para ficar aqui. A Mari estava com visto de estudante, mas agora está com visto número 4, no Stamp 4, que eles chamam, que ela conseguiu por ser... residente? É um visto de residência, porque ela é casada com um europeu, no caso eu. Mas assim, a gente também tem algumas informações com relação a visto de trabalho, que a gente tem amigos também que já estão fazendo o processo e tudo, enfim. Então se vocês tiverem alguma curiosidade com relação a isso, também a gente pode fazer um vídeo informando. Ou talvez informação assim, o que eu tenho que fazer quando eu acabei de chegar no país, quais são os documentos que eu tenho que fazer, como tirar o PPS. Tem algumas burocracias que você precisa resolver aqui assim que você chega, né, que ainda está fresco na nossa memória, que a gente está aqui Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos em fevereiro, então assim, tá meio recente ainda aqui também, então a gente pode ajudar também se for o caso. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. E, gente, eu sou a estrela do vídeo, ó. Eu sou a Madruguinha, vim lá do sítio da Dona Lúcia, lá de Blumenau, diretamente pra Europa. Viajei de avião na primeira classe, porque eu sou uma lady.